Gente, eu vou mostrar para vocês hoje a reforma da minha isca de pão. Eu faço meu pão caseiro. Aqui tá o recipiente onde eu vou colocar. Aqui tá a minha isca, que eu já tenho pronta. Eu vou balançar ela aqui para ela misturar. Se vocês fossem fazer aqui do zero, você ia fazer o mesmo processo que eu vou fazer. Porém, não ia colocar isca, ia colocar água mesmo. Ia ser 500 ml de água morna. E vocês iam fechar. Depois de colocar os ingredientes que eu vou colocar, vocês iam fechar até apertar mesmo, vedar a tampa. E esperar 8 dias para poder tirar 500 ml, né? Depois que mexia, tirava 500 ml e ia fazer o mesmo processo que se chama reforma. Para poder fazer o pão. Para não ficar azedo. Aqui, ó, depois de agitado a garrafa, eu vou tirar aqui a tampa. Às vezes ela chia, tá vendo? Às vezes ela até derrama, quando ela tá com bastante pressão. Aqui eu vou tirar 500 ml. Eu vou tirar 500 ml. Se você fizesse bastante pão para revenda, você tem que fazer bastante reforma para não ficar. Essa da garrafa, eu apertei bem a tampa. E aqui você ia tirar 500 ml para fazer o pão, se quiser fazer o pão com essa da garrafa. Então, coloca na geladeira. Aqui, meu recipiente tá limpo já, tá lavadinho. Eu vou colocar aqui 500 ml da isca, porque eu já tenho, né, a isca, mas se você não tivesse, você ia colocar água para fazer do zero, entende? Aqui eu já tenho água morna, tá saindo, tá vendo? A fumacinha. Aqui tem 1 litro de água morna, que eu medi 2 canecos desse. Tem 1 litro de água, eu vou colocar aqui, porque a reforma, se fosse a isca do zero, não precisaria colocar 1 litro de água, seria só água mesmo, sem ser isca. Seria 500 ml de água. Quem tiver interesse de fazer, se quiser deixar nos comentários, eu explico direitinho, tá bom? Alguma dúvida. Mas não tem mistério, depois que você aprender, você vai achar, não vai nem achar, é a melhor isca, que se chama, né, o fermento natural, para você fazer seu pão. É o melhor fermento. Você não precisa de fermento biológico. Você tá sem fermento em casa, você quer fazer um pão natural, aí você vai fazer e você vai se adaptar e vai querer fazer sempre. Muito bom. Agora eu vou colocar uma colher de sopa. Não precisa ser muito exagerada não. Colher de sopa de sal. Tá vendo a minha medida da colher de sopa de sal? Agora vai ser 4 colheres de sopa de açúcar. Tá vendo, ó? De açúcar. 1, 2, 3, 4. Foi a melhor receita que eu já aprendi e que eu achei mais fácil de você fazer e não dar erro. Aí agora você vai colocar farinha de trigo, que é farinha tipo 1, sem fermento. Pode ser qualquer marca. Pode ser qualquer marca. Eu vou abrir aqui a minha que tá lacrada. Desde que seja tipo 1, né? Qualquer marca. Aí o trigo você coloca bem generosa. Você não mede, ó, bem generosa. Vai ser 4 também. 1, 2, 3, 4.
Agora, ela já vai pro cantinho dela reservado. Você vai cobrir com um paninho. Vou pegar ali um pano pra mostrar pra vocês. Você vai pegar um paninho de prato. Não mexe. Do jeito que colocou os ingredientes, não mexe. Você vai cobrir dessa forma e colocar na parte mais quentinha da sua casa. Pode ser dentro do armário, no cantinho lá. Principalmente aquela porta que você menos abre, né? Você deixa lá tampada assim. Ou então, você pode deixar com a tampa do seu recipiente só assim, ó. Só deixar ela assim, ó. Que é pra não entrar, né? Inseto, qualquer... nada, né? Ó, só assim, ó. Só colocar em cima. Mas eu aprendi dessa forma, né? Eu já fiz assim, colocando a tampa, mas eu aprendi assim mesmo. É o pano que você coloca. Você pode colocar uma veda aqui em redor, um cordãozinho, amarrar uma ligazinha, né? Se você quiser ficar mais, tipo, mais tranquila, né? Não vai entrar bicho nenhum, inseto nenhum, nem um mosquitinho, né? Você pode colocar uma vedazinha aqui, uma ligazinha. Uma borrachinha, né? Aquelas ligazinhas que tem. Eu deixo assim mesmo, coberto com paninho. Aí você tá fazendo hoje, terça-feira à noite. Aí amanhã é quarta, né? Aí quarta-feira à noite eu vou lá no armário, pego minha isca, pego uma espátula, algo que você deixe para fazer só esse procedimento aqui, que você utilize só nessa isca. Você vai mexer, né, no dia seguinte à noite, no caso com 24 horas, né? Você vai mexer, tirar o pano, mexe, cobre de novo e deixa lá no seu armáriozinho. Quando for na quinta-feira de manhã, você querendo fazer seu pão, você já vai mexer novamente, tira 500 ml para fazer a receita do seu pão. E a receita já tem aí no canal, né? Que eu já deixei disponível para você. Mas, gente, é o melhor pão com fermento natural que eu já comi. Fica um pão fofinho, muito saudável. É um pão sem lactose, né? Você que não pode comer a lactose, é um pão sem lactose. Fazendo ele tradicional. A minha receita, né, eu gosto de colocar queijo ralado, né? Eu gosto de colocar queijo ralado. Às vezes eu não coloco só a gordura, que é o óleo, ou então banha, né? Eu coloco, às vezes, manteiga. Aí já não vai ficar mais sem lactose, né? Mas você pode fazer ele sem lactose, usando só o óleo e o sal, né? E o açúcar e o trigo, que é o ingrediente dele, né? E algum recheio que você puder comer aí, algum recheio, né? Vocês vê que... Não sei se deu pra vocês verem que fica borbulhando. Fica borbulhando. Né? A fermentação que já tá agindo. Aí é isso, gente. Se você gostou aí, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu like, é muito importante o seu like. Faz com que essa receita chegue a maior quantidade de pessoas, né? Quanto mais você deixar um like... Que pena que uma pessoa só pode deixar um like mesmo, né? Se pudesse deixar 2, 3, 5, 10, seria outro. Mas só pode deixar um like. Então, eu peço a vocês que... Cada um de vocês que assiste aqui minha receitinha, se você estiver gostando, deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que você está gostando do meu conteúdo. E vai fazer com que outras pessoas possam assistir também. Possa chegar a maior quantidade de pessoas, tá bom, pessoal? Sempre que você assistir aí minha receitinha, deixa aquele like se você gostou, eu agradeço demais, tá bom? Isso ajuda o canal a crescer. E se você achou fácil, você faça, deixe nos comentários se feio, o que achou. Qualquer dúvida é só perguntar, que eu estarei tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Mas eu garanto, é uma isca muito fácil, né? Esse processo de fazer um fermento natural para você estar aí fazendo o seu pão delicioso. E se você fizer, você vai se apaixonar, porque é fácil, não tem tanto trabalho. Que é só paciência mesmo. É só paciência que você vai ter que esperar, porque você aí na sua casa, que nunca fez, que não tem sua isca, que vai começar do zero, você vai ter que fazer... esse processo que eu fiz aqui, só que não vai ser 1 litro de água. Você não vai colocar isca, vai ser só 500 ml de água e a mesma quantidade, 1 colher de sal, 4 de açúcar e 4 de trigo. Vai tampar,
Tem que ser um recipiente que tenha tampa e que seja assim, um recipiente com a boca, né, mais larga. E numa garrafa daria até para fazer, mas é muito, né, fechadinho. Você vai ter que botar num funil, né, e fica mais ruim. Então, é bom recipiente, pode ser recipiente de vidro, um recipiente que tenha capacidade mais ou menos de 1,5 litro ou 2 litros, entendeu? Eu aconselho seja um recipiente que tenha tampa, a boca larga. Aí você vai vedar, fechar mesmo, arrochar, né? Tirar o pano, lógico. Vai fechar e guardar, esperar 8 dias. Deixa lá, não mexe não, abre, deixa lá, não mexe os ingredientes. É só colocar no recipiente, tampar e guardar, esperar 8 dias. Quando for 8 dias, você vai, pega o seu caneco, vai mexer, pega o seu caneco de medidor, vai tirar 500 ml, o resto você pode descartar. Aí você vai fazer a reforma com 1 litro de água, mas só vai ser preciso utilizar 500 ml. O resto que sobrar, você pode fazer outra reforma no outro recipiente, você pode dar para uma amiga, para uma vizinha, entendeu? Mas espera a primeira vez 8 dias, depois é só 3 dias, para a reforma é só 3 dias. E como os dias, né, passa tão rápido que vai passar, você não vai nem perceber. De repente chega 8 dias. Mas faça, que você vai gostar, é muito boa. Hoje é só isso. Obrigada a todos que estão aí se inscrevendo, que são inscritos. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E em breve, né, vou estar postando aí muitas delícias para vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima.